Acompanhe a leitura do enunciado. Existem 2.000 bolas brancas em uma caixa. Existe sempre um número ilimitado de bolas brancas, verdes e azuis fora da caixa. Durante cada turno, podemos trocar 2 bolas da caixa por uma ou 2 de fora, como descrito. 2 brancas por uma verde, 2 azuis por uma verde, 2 verdes por uma branca e um azul, uma branca e uma verde por um azul, ou uma azul e uma verde por uma branca. Item A. Depois de um número finito de trocas, restaram 3 bolas na caixa. Prove que uma delas é verde. Item B. É possível chegar a ter apenas uma bola na caixa? Então, galerinha, bora lá pensar nesse problema, tá? Esse problema, para quem nunca viu um problema desse tipo, é um problema de invariantes, tá? E quem já viu problemas desse tipo já começa com o pé direito lá na frente, tá? Porque já manja que tem que procurar alguma coisa que não varia, tá? E assim, você pode ter uma abordagem aí, tanto de congruência como de mexendo com expoentes, tá? No caso, eu vou utilizar essa dos expoentes. E esse problema eu coloco no título aí que é nível 2, nível 3, tá? Ele é um problema de uma prova de um teste de seleção, na verdade, uma lista de treinamento da Conisul de 2013. Ele tem naquele livrinho verde do Regis, tá? De treinamento para Conisul 2013. Então, assim, ó, voltando ao problema, a ideia é procurar um invariante, tá? Depois que você procura esse invariante, você vai começar a fazer contas e rapidinho você resolve o problema. Então, qual é o invariante aí? Invariante, eu vou dizer o seguinte, ó, que tem 3 cores de bola. A cor A, bola azul, né? Branca e verde, tá? Ele diz que na caixa tem inicialmente 2.000 bolas brancas. Então, eu vou dizer que o invariante seria 2.000, b elevado a 2.000. Então, esse aqui vai ser nosso invariante, tá? Invariante. Ok? A ideia é o seguinte, essas trocas que ele está fazendo, você tira, por exemplo, 2 brancas por uma verde, por exemplo, que é a primeira operação que ele sugere aí. Quando você faz uma operação dessa, você está, em termos de produto, você está tirando b ao quadrado por v, que é uma coisa igual, tá? Então, assim, a gente vai colocar ó, que b ao quadrado, que é uma primeira troca que ele está fazendo, ó, é igual a v. Então, se eu tirar 2v daqui e colocar 2b daqui e colocar um v, eu não vou estar variando esse valor, tá? Esse aqui vai ser invariante. Então, a ideia é essa, acho que já deu para entender, né? Aí, isso aqui, inclusive, vai responder a pergunta final. A pergunta final dele é, do item A, né? Prove que uma delas, se sobrar só 3 bolas, uma delas vai ser verde. E no item B ele pergunta, é possível chegar a ter apenas uma bola na caixa? Então, assim, no item A, provar que se sobram 3, uma delas vai ser verde, eu vou ter, no final das contas, alguns produtos de A, B e V, né? A, B e V. E eu vou chegar à conclusão que se eu não tiver nenhum V, eu não vou conseguir que esse produto seja igual a esse B elevado a 2.000, tá? Então, assim, continuando aqui com as operações que ele sugere, ó, que podem ser usadas, né? 2 brancas por uma verde, 2 azuis por uma verde, ao quadrado por V. 2 verdes por uma branca e um azul. 2 verdes por uma branca e um azul. Uma branca e uma verde por um azul. Uma branca e uma verde por uma azul. Ou um azul e uma verde por uma branca. Azul e verde por uma branca. Então, ele deu essas possibilidades aqui, ó. E sempre que eu faço uma troca dessa, o produto não varia, né? Vai ser invariante, tá? Mas, com esse sisteminha aqui, a gente consegue fazer algumas contas, tá? Pode substituir, é um sistema normal, que nem qualquer outro. E eu vou olhar para essas duas últimas equações aqui, ó. E perceber que se eu multiplicar elas... Então, essas duas equações aqui, ó. Se eu multiplicar elas, colocar um símbolozinho de multiplicação... O que vai acontecer? Esse B cancela com esse B, esse A cancela com esse A. Fica V ao quadrado igual a 1.
Então, v ao quadrado igual a 1. Daí, o v vai ser igual a 1 ou o v igual a menos 1. Será que é possível ter o v igual a 1? Bora olhar isso aqui, ó. Essas três aqui, ó. Vamos matar essa charada, tá? Se o v for igual a 1, aqui e aqui, eu vou ter que o a ao quadrado e o b ao quadrado é igual a 1. Mas, eu não posso ter isso, por quê? Porque assim, ó, quer dizer, eu posso ter isso, né, por enquanto, né? Aí eu teria que fazer o a igual a mais ou menos 1, o b igual a mais ou menos 1. Só que se isso acontecer, eu tenho que separar um deles sendo positivo e outro sendo negativo. Por quê? Porque não faz muito sentido eu trocar uma coisa que vale 1 por uma coisa que vale 1, né? Então vamos estabelecer que eles são diferentes entre si, tá? Vamos colocar aqui, ó, diferente de B, diferente de V, que é diferente de A, né? Então são todos diferentes entre si, tá? Esses aqui são os valores que a gente pode atribuir às cores, né? Continuando, eu posso dizer que o A, isso aqui implica, por exemplo, que o A é igual a 1, B igual a menos 1, por exemplo, né? Podia ser o contrário. Só que, vem para cá, ó, V ao quadrado, que é 1, seria igual a mais 1 vezes menos 1. Absurdo, né? Então aqui é um absurdo, tá? Pois 1, que é igual a V ao quadrado, seria igual a B vezes A. Absurdo, né? Mais ou menos 1, né? E se o V for igual a menos 1, você proceder essa análise aqui com essas três equações, você não vai achar nenhum absurdo. Então, o V igual a menos 1 é de fato um valor útil, tá? Substituindo o V igual a menos 1 nesse sisteminha, a gente vai encontrar, ó, que o B e o A vão ser raízes quadradas de menos 1. Um deles vai ser positivo, por exemplo, o A seria I, e o outro vai ser negativo, por exemplo, o B, eu posso dizer que o B é menos I, ok? Então, eu tenho agora um valor para cada uma dessas cores, tá? Para a cor A, para a cor B, né? Daí, agora acho que já dá para ir para os itens, né? Ó, item A. Depois de um número finito de trocas, restam apenas 3 bolas na caixa. Prove que uma delas é verde. Se nenhuma bola for verde, se nenhuma for V, o que acontece? Eu vou ter algumas possibilidades, né? Todas serem brancas. Eu tenho uma azul e duas brancas. Ter duas azuis, uma branca. Ou as três azuis. Se eu tiver três brancas, seria o cubo de menos i. O cubo de menos i vai dar i. Menos i ao quadrado vezes i vai dar menos i. I ao quadrado, que é menos 1, vezes menos i, vai dar i. E o cubo de i vai dar menos i também. Então, assim, como esses valores são diferentes de 1, que é o b ao quadrado, né? b elevado a 2000, tá? Esse que é b elevado a 2000. Então, eu não posso ter nenhuma dessas possibilidades no final. Absurdo. Que implica que há pelo menos um verde. Um V. Então, assim, eu não posso ter nenhuma. Eu tenho que ter pelo menos uma verde. Pode ser duas, pode ser três, será? Ele fala o seguinte, ó, prove que uma delas é verde. Então, assim, se tiver duas verdes, tá valendo? Eu acho que tá, né? O enunciado assim não... O enunciado talvez tivesse
seria interessante falar de prove que exatamente uma delas é verde. Mas bora matar essa charada. Será que eu posso ter uma verde? Então seria um primeiro caso. Se eu tiver uma verde, essas duas aqui pode ser branca, branca, azul, branca ou azul, azul. Se eu tiver verde, branca, branca, seria o quadrado de menos i, que vai dar menos 1 vezes menos 1, dá 1. Então, possível, né? Como era de se esperar. Se eu tiver esse menos 1 vezes... Esse aqui vai dar quadrado de i menos 1 vezes esse menos, fica 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Confere aí. I, que é o A, vezes menos I. I ao quadrado menos 1 vezes menos 1 dá 1. Vezes o V, que é menos 1, vai dar menos 1. Então, esse caso aqui não pode, né? Se eu tiver uma verde e esse menos 1, que é i ao quadrado, né? Então, fica menos 1 vezes menos 1 dá 1. Aqui pode, tá? Então, assim, uma verde, existem casos, né? Até aqui tá ok, a gente não matou nenhuma charada ainda, né? Se eu tiver duas verdes... Opa, vou colocar aqui embaixo. Se eu tiver duas verdes... Verde, verde, e aqui sendo branca ou azul. Então aqui fica menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes menos i. Não é possível, tá? Se eu tiver duas verdes, dá 1 esse produto, vezes i dá i. Falso também. Então, não é possível eu ter duas verdes, tá? Se eu tiver três verdes, é possível ter três verdes? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isso aqui daria menos 1, que é diferente de 1, que é o b elevado a 2000. Então, isso aqui está falso também. Ou seja, o problema queria dizer, na verdade, que prove que exatamente uma delas é verde, né? Então, podia ser uma verde com duas brancas ou uma verde com duas azuis. Não uma de cada cor, né? Que é essa possibilidade aqui, ó. Ok? Bora pro item B. Item B. É possível chegar a ter apenas uma bola na caixa? E aí, galera, nessa altura, se quiser dar um pausezinho aí para pensar nessa pergunta, porque ela é bem mais fácil a gente já sabendo isso aqui, né? Então, vou dar um tempinho para você dar um pause. Já que você não deu pause, eu dei pause e deu play agora, bora responder a pergunta do item B. É possível chegar a ter apenas uma bola na caixa? E ter uma bola na caixa, de qualquer forma, eu teria que ter o valor sendo igual a 1, mas eu não tenho nenhum valor igual a 1 aqui, ó. Então eu posso responder assim, ó, não é possível, né? Pois V é diferente de B ao quadrado, assim como A é diferente de B elevado a 2000, né? E assim como também, né, o B é diferente de B elevado a 2000. Então é isso aí, galera. Um probleminha que você, quando começa a brincar com ele, parece um problema extremamente difícil, né? Vou deixar essa visão final aqui. Parece um problema extremamente difícil, mas você pegando essa manha do invariante, essa dica, aí fica bem tranquilo, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo problema.